que eu vou trazer aqui? Essa aula é o que a gente tem que fazer para preparar, tá? O bebê, a mãe, o pai, quem seja que for fazer para ajudar o bebê nesse processo de autonomia do sono. Porque o que acontece quando a gente pega o bebê e coloca ele no berço, como a gente sempre lê por aí? O bebê chora, o bebê acorda, o bebê faz um escândalo, o bebê não sabe o que ele tem que fazer ali. Até ontem ele estava dormindo aqui, no peito, ou então aqui. Aí do nada a gente pega e coloca o bebê ali no berço, vai ser aquela coisa. É claro que tem um monte de método que te diz que tu tem que colocar o bebê, e aí tu espera 1 minuto, espera 2 minutos, espera 25 minutos, espera 5 anos, sei lá, e aí o bebê aprende a dormir. Ele pode aprender a dormir, mas a que custo que o bebê vai aprender a dormir? E quantas mães, quantos pais conseguem ficar ouvindo aquela gritaria ali do bebê chorando e ficar ali, nem uma planta assim, olhando para a parede, sem interagir com o bebê? Ninguém consegue, né? E a gente vai falar mais sobre isso aqui agora. Então, o que a gente tem que fazer para preparar o bebê? Tá? Nos meus atendimentos, eu vejo que a maioria das mães chegam querendo autonomia. Por quê? Porque foi dito que a autonomia era o segredo do sucesso. E realmente, tá? Não é que ela é realmente o segredo do sucesso, mas a autonomia da capacidade do bebê que está passando por ciclos de sono, ele sabe voltar a dormir sozinho. Mas se o bebê ele tá com desconforto, está com a rotina bagunçada, ele não gastou energia, ele teve sonecas horrendas durante o dia, ele não vai conseguir emendar esse ciclo de sono, ele vai precisar de ajuda. Então, para não ficar sofrido nem para o bebê, nem para a mamãe do bebê, a gente organiza o terreno antes. Esse aí é essencial para ninguém enlouquecer nesse processo, porque senão não vai dar certo, tá? Então, que é isso que eu botei ali. Mas o buraco é sempre mais embaixo. A gente tem que organizar a casa antes, e às vezes literalmente a casa, porque o ambiente é muito importante também na questão do soninho, do sono noturno do bebê. Tá? Então, primeiro vamos. Já fui falando, né? Eu sou muito agarrada, eu estou na minha meta de ficar 40 minutos aqui, tá? Já se passaram 6 minutos, então eu vou tentar falar rápido. Já fui atravessando, mas vamos lá. Para quem que é essa aula? Para mães de bebês de 3 a 12 meses. Mas, Nid, meu bebê tem 2 meses e 20 dias. Ok. Por que eu sempre abordo a autonomia para bebê acima de 3 meses? Porque até os 3 meses o teu bebê está na estrogestação. Ele está criando vínculo contigo. Vocês estão se conhecendo, sabe? Então, o que vai fazer o bebê querer ter vontade de voltar a dormir por conta própria é ele estar seguro, é ele saber que se ele precisar, a mamãe dele está ali do lado, o papai dele está ali do lado, ele não está ali largado na vida. Então, esses primeiros 3 meses, tu vai fazer o quê? Tu vai organizar a rotina, assim, dependendo da fase do bebê, porque no primeiro mês tu nem pensa em rotina, tu pensa em mamar, dormir e colo. Mamar, dormir e colo. É isso que tu vai pensar no primeiro mês. No segundo mês, tu vai começar a colocar uma rotina mais previsível para o bebê. Tem um momentinho de mamar para não ficar mamando 5 minutinhos e dorme. Depois tem um momentinho de dormir. Depois tem um momentinho de atividade. Tu vai conseguir organizar um ritmo do bebê. A partir dos 3 meses, sim. A partir dos 3 meses, o bebê já começa a produção de melatonina, começa a ter um padrão de ciclo circadiano que a gente consegue ajustar com o reloginho biológico do bebê. Ele já está um pouquinho mais maduro para a gente conseguir organizar melhor o dia e, consequentemente, a noite do bebê. E por que essa aula vai no limite de 12 meses? Porque o bebê, depois de 1 ano, em tese, ele não precisa mais mamar durante a madrugada, né? Então, o bebê de 3 a 12 meses ainda tem despertares por fome. O bebê pode ter fome, né? Até está consolidada a introdução alimentar do bebê, que em tese é até 1 aninho de idade, ele pode ter despertares por fome. É claro que ele não vai despertar 7, 8 vezes por fome, mas 1, 2 despertares pode ser fome. Então, depois dos 12 meses, a gente muda um pouco a conduta de ensinar autonomia para o bebê, porque também é um bebê que ele já entende, a gente já consegue usar mais o lúdico, a gente já explica mais as coisas para o bebê, é o bebê que já levanta, já fica em pé, já quer correr, já quer falar, então é uma outra conduta. Então, essa aula é especificamente para bebê de 3 até 12 meses. E para quem que não é essa aula? Para quem está aqui esperando 12 horas de sono noturno em X dias, né? Eu não sou essa consultora de sono, quem me acompanha ali no Instagram sabe, eu não sou essa pessoa que faz esse tipo de promessa. Porque eu não sei o temperamento do teu bebê, eu não sei se ele não tem algum desconforto, se ele não está com alguma alergia, ele não sei o quê, sabe? Então,
O sono não é só autonomia, então não vou te prometer 12 horas de sono em X dias. O que a autonomia resolve? O bebê que está transitando entre um ciclo de sono e outro, ele não precisa acordar para mamar, para ser embalado, para ser pego no colo. É isso que a autonomia resolve. Para ser mais efetivo, a gente vai falar do dia do bebê para eliminar desconforto, eliminar fome, eliminar necessidade de se mexer, de gastar energia, porque o cérebro do bebê ele fica meio bugado ali quando ele está passando por aqueles picos de desenvolvimento. 4 meses, né? Não daria só uma live sobre o bebê dos 4 meses. 4 meses, o bebê, além de estar começando a transitar por esses vários ciclos de sono na madrugada, ele está aprendendo a rolar, ele está aprendendo a gritar, ele está com mais coordenação motora dos movimentos. Então, o bebê está naquela agitação, assim, né? O bebezinho de 4 meses. E cada fase tem um quê, assim, que a gente tem que dar esse olhar mais holístico para o bebê. Então, na metade da apresentação, eu vou me apresentar. Eu sou a Nide Conte, para quem não me conhece, quem está chegando há pouco no meu perfil ali do Instagram. Eu sou a mãe do Mateu, que era o bebê que era o terror das janelas de sono. Por que eu digo isso? Porque o Mateu, a gente lê em tabelinha de sono que o bebê recém-nascido, ele dorme o dia todo, que ele precisa ficar 40 minutos acordado, que tem que dormir 20 horas durante o dia. E o Mateu não era assim. O Mateu, ele passava o dia todo com as bolitas aqui. Eu ia colocar uma foto aqui do Mateu recém-nascido e eu não achei aqui no meu computador. Mas eu vou contar uma história depois dessa foto aí. E ele não dormia. E aí ele tinha uns 15 dias, mais ou menos, eu chamei uma consultora de amamentação para me ajudar, porque o menino passava o dia todo pendurado no meu peito e ficava com o olho acordado. E aí ela chegou para mim e me disse, tá, vamos marcar uma hora do mamar dele, vamos ali para ele mamar. E aí eu peguei ele para mamar e ele ficava realmente uma hora ali mamando. E ele estava aqui no meu peito e eu dizia, mas Nide, ele tá dormindo. O que o menino fazia? Ele mamava uns 5, 6 minutos, tirava um cochilinho de 5, 6 minutos. Mamava mais 5, 6 minutos, tirava um cochilinho de mais 5, 6 minutos. Então ele passava o dia todo nesse ciclo sem fim. Aí que eu comecei a organizar um pouco esse padrão de mamadinhas dele. Era mamadona, dormia, mamadona, dormia. Então, antes disso, o menino ficava horas acordado porque não se alimentava direito. Entende? Então, ele era o terror das janelas de sono. Essa foto aqui, o Mateu, ele tinha 2 meses. Quando ele tinha 2 meses, quem tá aqui, se alguém tá aqui do Soneca no Berço aqui, me conta, que a maioria eu sei o nome até das mães. Eu conto lá até no dia que eu contratei a consultora de sono para me ajudar, porque o Mateu ele só dormia no meu colo, só o dia todo. Aí chegou um belo dia, chegou um belo dia nada. Aí eu chamei a consultora de sono e ela me disse assim: não, eu não vou te dar uma estratégia para tu fazer. Faz de conta agora que tu é uma mãe sem braço. Dá os teus pulos, resolve aí o que tu vai fazer para ele dormir, porque agora ele já tem 2 meses e meio, ele não pode mais dormir no teu colo, tu vai estar mimando esse menino, não pode, blá, 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 blá. Enfim, ela foi super bruta assim comigo, mas eu realmente dei meus pulos ali para o Mateu conseguir dormir, fazer as sonequinhas dele fora do meu colo. E esse dia que estou aí numa floricultura que tem aqui em Porto Alegre, foi a primeira vez que eu saí de casa com meu filho. Até então, eu passava o dia inteiro com ele dentro de casa, para ele não se estimular, ou fazendo ele dormir, ou com ele no meu colo. Era o dia inteiro, assim, nessa função de sono do bebê. Nesse dia, e eu guardo essa foto com muito carinho, a gente saiu, a gente deu risada. Ele ficou um tempo, porque eu ficava louca naquelas tabelas lá, que ele aguentava uma hora só acordar assim, então nem vou sair, porque ele mama uma hora, fica aqui no meu colo mais não sei quanto tempo. Nesse dia eu saí. Por Deus para vocês, nessa noite, o Mateu acordou uma vez durante a noite. Muito porque eu saí de casa, eu estava mais tranquila, ele estava mais tranquilo, eu consegui começar a organizar as sonecas dele durante o dia, tirei um peso ali de dentro de mim. Deixa eu voltar, tá? Porque eu sou tagarela. E o que mais eu coloquei sobre mim? Eu sou capricorniana. O que é a mãe capricorniana? A mãe capricorniana, a mulher capricorniana, ela é metódica, controladora, quer ter tudo sobre embaixo das asas dela, não sabe delegar. Olha que características maravilhosas para uma mãe.
né? Então, eu tive que aprender a fazer aquilo, eu tive que aprender a delegar tarefa, eu tive que entender que eu não tinha mais o controle de tudo. E isso, no começo da maternidade, é como se fosse um luto, assim, de quem a gente era. Eu perdi minha personalidade. Então, nesse começo, a gente tem que tentar se encaixar ali de novo naquele novo papel que a gente não sabia que existia, conhecer aquela pessoinha que até então não fazia parte da nossa vida. Então, esse começo da maternidade, a gente precisa tentar achar um tempo para olhar para a gente também, sabe? Isso aí é muito importante para a gente conseguir entregar mais. E esse dia eu só saí de casa ali com o Matheus porque eu estava precisando. A consultora me disse: tu tá precisando sair de casa. E realmente foi maravilhoso. Então, a gente tem que olhar esse para a gente também. Que mais que eu fiz? Eu comecei, organizei as sonecas do Mateu ali com 2 meses e meio e comecei a ensinar autonomia para ele com 4 meses. O que acontece nos 4 meses que acabamos de falar? Com 4 meses, tudo acontece com o bebê. E como que eu pensei? Como eu já estou aqui no meio do furacão, não tenho nada a perder. Pior que tá, não fica. E eu comecei a ensinar autonomia do sono para o Mateu. A madrugada era horrível antes. A madrugada ele ficava horas acordado. Ele dormia e aí ele ficava, acordava, sei lá, 1, 2 da madrugada e ficava, e ficava, e ficava. E o menino não dormia. E eu tinha que dar um jeito, porque eu não queria ficar dando mamar para ele o tempo todo, até porque o Mateu complementava com fórmula, com sonda de relactação, era uma função. E eu não queria também ficar dando peito para ele o tempo todo, e eu ficava aqui, chacoalhando ele a noite toda. Tá? Então, eu decidi, eu li um monte de método, comprei um monte de curso, com certeza cursos que vocês já compraram também, na minha época também, já tinha esse monte de curso, e ele via um monte de coisa, eu preciso achar alguma coisa assim que faça sentido para mim. E foi aí que eu comecei a organizar. Depois, isso aqui eu não fiz todo um apanhado da minha história, depois eu decidi largar a minha carreira, que eu trabalhava, que eu era funcionária pública, e aí eu larguei a minha carreira para estudar mais sobre isso, porque quando a gente vê como muda a nossa maternidade depois do sono, a gente quer ajudar outras pessoas. Não é à toa que vocês espirram aí, tem 500 consultoras de sono no Instagram. Porque realmente a gente quer ajudar. É uma coisa assim, eu passei por isso, eu sei como fazer, eu preciso que outras mães consigam fazer isso também. E é lindo, sabe? É uma coisa muito gratificante quando a gente está ajudando alguém e recebe um depoimento assim, Nidia, mudou completamente a minha visão da maternidade, o meu sono, eu estou dormindo melhor, estou mais descansada. É bem intenso mesmo, sabe? Muito legal. Aqui eu botei um apanhadinho, assim, de alguns depoimentos que eu tenho, assim, não vou ficar lendo depoimento, mas eu já ajudei bastante gente. Eu tenho centenas de mães que eu já ajudei na mentoria de sono. Se for somar soneca no berço também, tem mais de 1.000 mulheres aí também que eu já ajudei. Tudo ensinando o método com amor e com afetividade, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, agora vamos começar a aula propriamente dita. Por que que o bebê acorda na madrugada? Para a gente não colocar a culpa de associação em tudo. O primeiro, surpreendendo um total de 0 pessoas, fome. O bebê tem fome, né? Que nem a gente já falou aqui no começo, eu antecipei um monte da minha apresentação no começo, que eu sou muito ansiosa. Mas o bebê tem fome, tá? Então, assim, ó, o bebê de 3 meses, por exemplo, ele pode acordar 2, 3 vezes para mamar. Tem alguns que dormem a noite toda? Tem alguns que dormem a noite toda, mas a gente não fica brigando com o bebê que está acordando 2, 3 vezes. Dá uma mamar para o bebê e vai dormir, seja feliz, sabe? Depois ali dos 4 meses, aí a gente pode começar a reduzir essas mamadas do bebê para 2 vezes, depois da introdução alimentar, daí tu escolhe quais mamadas tu ainda quer dar, e depois de consolidada a introdução alimentar, pode ficar com uma mamada até um aninho, né? Normalmente está consolidada a introdução alimentar com 9 meses. Então, dos 9 meses até um aninho, pode acordar ainda uma vez para mamar. É normal, pode ter fome, tá? Próximo motivo comum de despertar: desconforto. O bebê tem dente nascendo, o bebê tem cólica, o bebê tem gases, o bebê está passando por um monte de coisa acontecendo. Depois da introdução alimentar, então, começa a precisar digerir um monte de coisa ali na barriguinha dele. Imagina, a gente às vezes come alguma coisa e fica com dor de barriga. Imagina o neném. Até ontem ele só tomava leite, agora ele começou a comer brócolis, né? Então a gente tem que ter
visão, assim, de ajudar o bebê, acolher o bebê se ele está passando por algum desconforto. Quando que a gente sabe? Quando não é sempre. O bebê não vai todas as noites ter algum desconforto, né? Se tá tudo indo, fluindo bem, aí começou a ter alguns despertares normais, pode ser que seja algum desconforto físico. A gente vai olhar para o bebê para a gente se conectar, para a gente entender o bebê. Cansaço acumulado, sono mal distribuído durante o dia. Isso aí a gente organiza vendo a quantidade de sonecas que é adequada para a idade do bebê. Mas, Nick, meu bebê só faz sonequinha curta. Coloca mais um cochilinho ponte no final do dia e a gente sempre tenta ajudar o bebê, principalmente o bebê de 6 meses a mais, é bom, né, que ele faça no mínimo 40 minutos. Antes, às vezes, eles não têm uma maturidade neural para fazer esses 40 minutos de soneca sem ajuda. A gente vai ajudando. Tem alguns que fazem. O meu filho, por exemplo, depois que eu passei as sonecas dele tudo para o berço, para quem não é do desafio aqui, eu comecei na cama comigo, e aí depois ele foi para o bercinho dele. Quando ele foi para o berço dele, ele já fazia sonecas de 1h30, 2 horas, tranquilamente, porque ele estava ok naquele ritmo. Tem bebês que não estão, então eles vão fazer sonequinhas mais curtas. Então a gente coloca mais um cochilinho ponte, a gente não quer que ele durma muito também durante o dia. É importante organizar essa quantidade, porque senão o bebê fica com um monte de sonequinha picadinha assim durante o dia, à noite ele não acumulou uma pressão de sono para dormir. A gente quer noite. O dia é muito importante, mas quantidade, volume de sono, a gente quer na noite. Ambiente de sono inadequado, isso aqui eu vejo que muitas e muitas e muitas passam batido por isso. Não, o ambiente eu sei, eu já vi no... Aí eu ia falar blog, ó, como eu sou velho, meu filho na época dos blogs. Eu já vi no TikTok da fulana como é que é. Se tá, então me manda uma fotinho do quarto do bebê. O quarto tem um monte de bichinho espalhado no berço. A câmera babá eletrônica tá aqui, ó, na cara do bebê. O bebê acorda na madrugada e a mãe me fala ainda: ai, tão bonitinho, ele fica bonitinho. De noite é para a criança dormir, não é para ficar se olhando na luzinha verdinha, vermelhinha da câmera. A babá eletrônica é longe do berço, é 2 metros do berço. Fora que as frequências ali da babá podem até interferir no sono do bebê. Então, é longe que a gente tem que colocar. E o ambiente é tranquilo, o ambiente é escuro. Se tu esticar a mão assim, ó, tu não pode ver a tua mão na hora do sono noturno. Soneca não, tá? Soneca é penumbrinha, aí sempre imagina que tu tá fazendo uma soneca. À noite, escuridão total, tá? Então o ambiente, ele é muito importante. E o ambiente não é nem só o ambiente físico, é o clima do ambiente também. Baixa adrenalina, assim, antes de dormir, tá? Pra gente relaxar antes de dormir. Isso não é só sobre o bebê, é pra gente também, a higiene do sono, para todo mundo. A gente tá o dia todo com esse negócio colado na nossa cara. O bebê vai dormir, em vez da mãe ir descansar, tomar um banho, fazer alguma coisa, fica vendo o anúncio da Nidia aqui no Instagram. É o momento da gente parar com essa luz branca que vai produzir cada vez mais cortisol e não vai deixar relaxar nem o bebê, nem a gente. Tá? A higiene do sono é essencial, principalmente para a mãe que está passando por esse período. Aspectos emocionais, a gente vai falar um pouquinho depois, mas o bebê precisa dessa segurança emocional. A segurança emocional é o que vai dar a base, que molda o cérebro do bebê. Tem muitos vídeos também que mostram ali, claro que são casos extremos, assim, mas de crianças que foram completamente negligenciadas na infância, elas têm partes do cérebro atrofiadas, porque as emoções, elas fazem parte de uma parte do cérebro, e para elas se desenvolver, é como qualquer outra, né? Precisa de reforço, de constância ali de sentimento para formar o cérebro do bebê. Então, esse aspecto emocional, ele é muito importante. E para a gente ajudar o nosso filho, a gente tem que se ajudar também. Então, o nosso emocional que está completamente abalado nesse começo, a gente tem que olhar para ele também. A gente tem que olhar, sair, olhar de fora e ver o que a gente pode fazer para cuidar das nossas emoções, que a gente não está passando aquele desespero para o bebê. Porque se a gente está ansiosa, a gente está afobada, a gente está louco que a criança durma de uma vez, ela vai dormir, porque ela está com sono, mas ela vai dar 40 minutos, vai acordar. Ela dormiu com a amígdala dela aqui, ó, que é o que deixa a gente em alerta. Então, ela vai acordar para saber se está tudo bem na casa, porque que a minha mãe estava me chacoalhando assim para dormir. Sabe? Então, o aspecto emocional é essencial.
Gastou pouca energia durante o dia, o bebê ele precisa acumular ali uma quantidade de adenosina durante o dia, que é o que nos deixa cansados, que nos dá pressão de sono para a gente dormir, e nem só isso, gastar energia ele está ajudando no cérebrozinho do bebê que está naquela fase de desenvolver habilidades, né? Ou o bebê está precisando rolar, ou ele está precisando engatinhar, ou ele está no mood minhoquinha, que nem eu dizia do meu filho, que ele está tentando se arrastar para frente, assim, não consegue. Cada fase eles dão uma bugada até conseguir. Então, durante o dia, treinar esse bebê para ele conseguir. E também, claro, ele não consegue adormecer sozinho. Erros comuns para ensinar autonomia. Aí agora eu vou começar a falar um pouco de mentalidade da mãe, tá? Primeiro, eu tenho que fazer o meu bebê dormir. Ninguém faz ninguém dormir. O bebê dorme desde que está na tua barriga. O que que a gente faz? A gente organiza o ambiente, a gente organiza tudo direitinho para e proporciona para o bebê sono a hora que ele está com sono. A gente tem que entender, é bem difícil no começo, tá, gente? Não estou falando aqui como alguém, tá, parece até que não tem filho. Tenho filho, e até assim, ó, até um dos motivos que esse curso aqui, essa aula, é para bebê acima de 3 meses. Porque até os 3 meses eu sempre digo, olha a tabela de sono. Porque o bebê se passa um tiquinho assim de janela de tempo acordado antes dos 3 meses, é um choro sem fim. É do nada zero do 8 ao 80 ali o bebê até 3 meses, porque a janela é muito pequenininha, é 1 hora e meia. Se passou 15 minutos, na proporção, isso aí é muita coisa. Então, até os 3 meses, tabela de sono. Depois a gente tem que começar a se conectar, entender que nem sempre o bebê bocejou, tu tem que levar ele correndo pro quarto para ele dormir. Aí tu vai entendendo, não. Demorou aqui um pouquinho para dormir, fez uma soneca muito curta. A próxima, tu leva 15 minutos depois. E assim tu vai entendendo dentro daquele a tabela de sono. É uma média. Pegaram vários bebês, viram quanto tempo cada um aguentava acordado, fizeram uma média por faixa etária. Mas para ser uma média de 1 hora e meia, tinha uns que estavam 1 hora, tinha uns que estavam 2 horas. Tem que ver como que é o teu bebê nessa filinha, né? Então, a gente proporciona para o bebê um sono naquela hora. E aí a gente fica com aquela mentalidade. Se eu der o peito aqui, ele dorme. Se eu embalar por 20 minutos, ele dorme. Se ficar no colo dançando pela casa ouvindo falar mansa, ele dorme. E isso pode ser que ele durma, mas se o bebê só conhece essa maneira de dormir, é óbvio que é a maneira que ele vai querer na madrugada, né? Então a gente tem que parar com esse papo de eu tenho que fazer o meu bebê dormir. Meu bebê está com sono, eu vou ajudar ele a adormecer, a ficar no cantinho dele e dormir. Por que que eu digo isso? Por causa disso, ó. Falando em peito, como são as mamadas do bebê durante o dia? Quantas vezes o bebê mama? Se o bebê só conhece o peito para se acalmar, é isso que ele vai querer na madrugada. Por quê? Porque tem muitas vezes que o bebê passa, e a gente coloca ele no peito, né? O bebê não sabe lidar com frustração dele, e é normal, ele não tem que saber. Quem tem que saber lidar com frustração é a gente. Então, a gente que tem que ajudar o bebê durante o dia, porque tudo acontece no dia, a mostrar para ele que nem tudo é o peito, que o peito da mãe é um local de aconchego, é um local de conforto, é óbvio que seu bebê está doente, tomou vacina, teve um dia completamente fora da rotina, deixa ele aqui no peito, ainda bem que a gente tem peito para acalmar o bebê. Mas se não, distrai o bebê, sai com o bebê de casa um pouco, pega um brinquedo, começa a ler um livrinho, canta com o bebê, faz careta na frente do espelho, muda o foco, sabe? A gente mostra de dia, né? Não vai de madrugada fazer careta pro bebê, mas de dia a gente vai mostrando para o bebê que ele não precisa ficar só pendurado no peito para ele dormir. Isso é muito importante, tá? Tudo começa no dia. Aqui eu peguei, antes, quando eu estava começando a estruturar esse aulão, eu fiz umas perguntas lá para eu responder aqui. E aí eu peguei 2 perguntas que são bem pertinentes aqui nesse nosso contexto. É preciso deixar o bebê chorando ou conseguimos de forma gradual? E a outra, a autonomia só se constrói deixando a criança sozinha no berço e saindo do quarto? O que eu gosto de falar sobre isso? Eu sou completamente contra estratégias que deixam o bebê chorando, que nem eu falei no começo do vídeo. Colocar a cadeira do lado, ficar olhando, te imagina tu, tá? Um adulto que já tem toda a parte do teu córtex pré-frontal aqui formado, tu sempre dorme com alguém do teu lado ali, tá?
E aí, do nada, tu tá ali com a pessoa, tá sorrindo com a pessoa ali, a pessoa tá olhando pra parede, assim. Não tá nem aí pra ti. E tu começa, ó, amor, olha aqui, vem cá, tô falando contigo. E a pessoa fica aqui. É a mesma coisa, o bebê não sabe falar, ele chora. Então ele tá chorando assim, mãe, o que tu tá olhando pra parede, mãe? Vem aqui. A gente se coloca no lugar do bebê, tá? Muitas vezes a gente faz, e agora que a gente tá num ambiente seguro aqui, eu vou falar, antes de começar a ensinar autonomia pro meu bebê ali com 4 meses, eu tentei também estratégia de deixar ele chorando, não conseguia um dia. Porque eu tava do lado do meu filho chorando, eu não conseguia. Então, isso aí, depois que eu comecei a estudar, que eu tenho uma pós-graduação de neurociência do desenvolvimento infantil, que a gente vê toda essa parte de vínculo e como molda isso o cérebro e todas as relações futuras dos nossos filhos, eu sou completamente contra, tá? Mas, e aí tem aquele mas muito grande, deixar chorando é muito diferente do bebê chorar. E é a mesma coisa de que dormir mamando é muito diferente de ter que mamar para dormir. São duas coisas completamente diferentes, tá? Porque o bebê ele não sabe o que está acontecendo ali. Tu está conduzindo ele para um outro tipo de adormecer. Se o bebê sempre dorme aqui no peito, aí agora tu decidiu, não, agora ele não vai mais dormir no peito. O que, que ele vai querer na hora de dormir? Ele vai querer o peito. Se tu tá conduzindo ele para outras maneiras, ele vai chorar, mas tu vai estar aqui, ó, acolhendo o teu bebê. Vai estar, amor, a mamãe tá aqui, tá tudo bem, é hora de dormir, tá tudo bem. E isso tu vai fazer, quem já fez mentoria aqui comigo sabe, no teu limite da tua sanidade mental. Porque é muito bonito a gente falar isso. E é claro que quanto mais tempo tu fizer isso, melhor é para o teu bebê entender. Mas tu ficar ali parada, 40 minutos com o bebê querendo o peito, tu vai dar o peito. Né? A gente tenta ali por um tempo, ou então a gente vai decidir por uma outra estratégia. Como que eu acho que eu tenho um outro slide depois, mas eu vou falar. Como que quando é muito difícil para a mãe, assim, o que eu falo? Inverte a ordem no ritual. Coloca essa mamada lá no começo, depois tu dá o banho, e aí depois tu vai com o bebê pro quarto só para ajudar o bebê a dormir ali, né? Quer fazer mais gradual? Coloca o bebê um pouco no peito e tira. Mas é importante a gente lidar com o choro, porque o choro o bebê vai chorar, mas a gente acolhe, a gente tá com ele. E a outra que eu botei ali é diferente de dormir mamando do que ter que mamar para dormir. Se o bebê está dando sinal de sono, a gente já coloca automático no peito, o bebê entende isso. Se o bebê está mamando aqui e dormiu, tá mamando e dormiu, não precisa acordar o bebê para colocar no berço, nada disso. Dormiu mamando, tá tudo bem. No outro dia a gente vai mostrando para ele outras maneiras, tá? O peito não é inimigo do sono, mas ele não pode ser a única maneira do bebê dormir e relaxar, porque senão é isso que ele vai querer na madrugada. E a autonomia só se constrói deixando a criança sozinha? Não, tá? Depende muito do teu bebê e depende muito de ti também. Eu vou contar um pouquinho para vocês a maneira que eu fiz, tá? Eu comecei a ensinar o Mateu ali com 4 meses e meio e organizei tudo. Ele já estava com soneca super boa, estava tudo direitinho. E aí foi natural a tirada da associação, porque ele parava de mamar e estava acordado ainda. E aí o que eu comecei a fazer? Sempre dormiu mamando e agora parou, vou ninar. Aí começava a ninar, balançava ele pelo quarto. Aí eu, não, agora eu vou mudar. E aí eu comecei a mudar a maneira de fazer ele dormir, comecei a deixar ele mais quietinho comigo e tal. Quando eu comecei a botar ele no berço, ele não chorava. Mas ele ficava assim, e vira pra cá, e vira pra lá, e vira pra cá, e vira pra lá. Ele estava com 4 meses e meio, estava aprendendo a rolar, então ele ficava naquela angústia. E aí o que eu fazia? Eu saía do quarto, porque eu não conseguia ficar ali com ele, eu queria ajudar, só que ele não estava precisando de mim, o bebê não passa perrengue, o bebê, ele se tem dor, se tem desconforto, se está com algum medo, alguma coisa, ele vai chorar. Eu saía do quarto, assim que ele conseguiu. Às vezes ele chorava, e aí eu voltava, eu acolhia, eu ia lá, eu ficava aqui com ele, tá tudo certo, amor, mamãe tá aqui. Tava relaxado, eu devolvia pro berço, tá? Então, dá para fazer sem a mãe estar junto, tá? Eu tenho todo um passo a passo aqui também, com várias idades também, que o bebê que também depois dos 8 meses já é uma outra maneira da gente abordar também, mas depois não tem problema tu ficar lá, tá? E tem bebês que dormem bem, tanto quando tu tá naquela etapa de dormir paradinho no colo, ou começam a dormir a noite toda quando tá só no berço dando tapinha na bunda, ou dormem bem com a mãe do lado. Então, vai de tu conhecer a necessidade do teu bebê. Eu, quando estava ensinando o Matheus, saía do quarto. Depois que ele já tinha aprendido, meu filho tem 4 anos, até hoje eu fico no quarto até ele dormir. Eu gosto.
e ele dorme a noite toda, tá? Não tem nada escrito na pedra, precisa deixar a criança dormindo sozinha. Não, se tá funcionando, tu só tem um problema quando tu tem um problema. E aí é que a gente estava falando ali antes de lidar com choro, senão a gente entra nesse ciclo aqui, ó, o ciclo da pobre mãe cansada. O que que é o ciclo da pobre mãe cansada? Tu vai tentar, né? Não, é hoje, vou tentar. E aí teu bebê chorou. E aí o que que tu vai fazer? O teu bebê se frustrou, tu se frustrou, tu já ficou irritada e tu vai ficar com dúvida. Será que eu tô fazendo certo mesmo? Será que precisa mesmo de tudo isso? E agora, o que que eu vou fazer? E aí tu vai desistir. Vai dar mais uma semana, assim, não, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu vou tentar de novo. E aí tu vai tentar. E aí tu vai colocar o bebê no peito, e aí ele vai chorar, e aí, sabe, tu vai entrar sempre nesse ciclo. O teu bebê nunca vai saber o que, que vai acontecer naquela noite, tu tá sempre culpada, sempre irritada, sempre frustrada, ninguém sai ganhando com nada nesse negócio, né? Então a gente tem que sair desse processo. E quando tu tem certeza do que tu tá fazendo, que é importante a gente ter essa certeza, a gente decidir um caminho e seguir por ele, é muito mais fácil. Então, vamos dizer, já fui falando mais ou menos, né, no meio do caminho, mas como é que se faz esse processo? Né? Eu, estudando neurociência e tudo mais, eu desenvolvi o que eu chamo de sinapse do sono, porque a gente tem que aproveitar esse momento que o bebê está num boom de desenvolvimento cerebral, que é do 0 até os 2 anos, principalmente, para ajudar ele a fazer essas sinapsezinhas do sono, porque a sinapse se forma quanto mais vezes tu faz uma coisa. Se tu tá sempre fazendo uma coisa, rapidinho tu aprende. E pro bebê é a mesma coisa. Então, como o bebê, ele precisa, ó, entendemos que o cérebro do bebê precisa de nutrição, contato social, ambiente estimulante e repetição para se desenvolver, a gente usa isso também para o sono. A gente cuida de todos esses aspectos para ajudar no sono do bebê. E aí eu começo sempre pelo dia, pela sincronização do sono. O que que é? A gente ajusta primeiro o relógio biológico do bebê. A gente coloca uma rotina previsível para o bebê. Quando o bebê faz 2 sonecas só, eu gosto de colocar horários mais fixos para o bebê, tá? E aí acaba esse perrengue de janela de sono. Mas antes de 2 sonecas, é ir observando o bebê, indo no ritmo do bebê, com base naquela tabelinha de sono clássica, né? Que depois eu vou passar para vocês. O ambiente adequado, a gente cuida do ambiente, a gente faz o bebê gastar energia, a gente organiza as mamadas e as sonecas do bebê. Como eu disse lá no começo, a partir dos 3 meses, o bebê já está organizando o ciclo circadiano dele, que é o que controla as 24 horas do nosso dia. O nosso corpo tem hora para acordar, se está tudo reguladinho, né? Tem hora para acordar, tem hora que a gente está mais ativo, tem horas que a gente dá uma baixadinha, tem horas que a gente vai no banheiro, tem hora que a gente está mais suscetível a cada momento do dia. Então, se a gente organiza o relógio biológico e tudo direitinho do bebê, o bebê entra num ritmo. Chega numa hora, ele já dorme, chega na outra hora, ele acorda, ele entra naquele ciclo circadiano. Depois, e não é depois, é junto com o ajuste do dia, a gente vai para o efeito farol. O que é o efeito farol? É a mãe, né? Essa parte é a parte que eu amo falar, tá? Eu não vou fazer esse discurso aqui uma hora, vou fazer uma live só sobre o efeito farol, porque é um pouco do que eu já falei ali, é a mentalidade da mãe, é o autocuidado da mãe, é a mãe saber lidar com as emoções, porque a gente vai se frustrar, a gente vai se irritar, a gente vai sentir culpada, a gente vai ter um monte de sentimento que a gente nem achava que ia ter quando virasse mãe, né? Então a gente precisa ser a adulta ali do momento, vivendo com aquele boom de hormônios que a gente está tendo. Sabe? É difícil, não é fácil. Então é importante falar sobre isso e muitos clientes minhas eu já encaminhei para terapia até. Porque quando o buraco é mais embaixo, por exemplo, muita coisa a gente replica padrão da nossa infância, de momentos que a gente viveu, sabe? Eu já contei no meu Instagram lá da minha primeira gestação que eu perdi. Aquilo me traumatizou de uma maneira e eu tinha muito medo de perder o meu filho depois que o Mateus nasceu. E aquilo estava enraizado em mim, eu tinha que trabalhar muito aquilo em mim. Né? E o Mateus também nasceu na pandemia, então eu era muito medrosa. E eu sabia que aquilo refletia no sono do meu filho. Então é importante a gente trazer para o consciente as coisas que estão lá atrás para a gente não ficar colocando nos nossos filhos coisas que não são deles, que são nossas, né? Porque o bebê sente o que a mãe sente, o bebê tem neurônio espelho, eles são esponjinhas da gente. Se a gente está nervosa, eles estão nervosos, se a gente está irritado, eles estão irritados. Se a gente está chacoalhando eles para dormir aqui rápido, para a gente ir lá fazer qualquer coisa, eles sentem. Sabe? E também, outra frase que eu botei ali, nem tudo é sobre o bebê.
É importante a gente pensar também, além de ser a mamãezinha, o que te faz feliz além do bebê? Às vezes, dependendo do estágio que tu tá, da fase que tu tá, é difícil pensar nisso. E aí, o que a gente faz? A gente se culpa, se frustra mais ainda, né? Eu abordo bastante, que eu digo assim, que é a pirâmide do autocuidado. Não adianta, hoje, tu não consegue escovar o teu dente de manhã, tu querer focar em fazer atividade física 5 vezes na semana, que tá lá no topo da pirâmide. Primeiro, tu tem que conseguir tirar o teu pijama, escovar o dente, pentear o teu cabelo e aí, quem sabe, passar um lapisinho no olho para tu te olhar no espelho e não ficar com cara de cansado. Né? Tu vai evoluindo e aí tu vai vendo o que faz sentido para ti. Porque muita coisa que fazia sentido para ti não faz mais. Mas eu não vou ficar falando mais disso, porque isso aí já é outro assunto e eu começo a falar demais. E aí só depois a gente vai para a autonomia, depois que o dia está organizado, que o teu emocional está organizado, que o emocional do bebê está organizado, sincronizado ali contigo, que a gente vai para efetivamente para a autonomia. E também, como eu já falei aqui, primeiro a gente vai ensinar o bebê a dormir com o corpinho dele. A gente tira a associação com contato, com apoio. A gente não coloca o bebê no berço, amor, te organiza aí. Tchau, amor. Não, o bebê não sabe o que ele está fazendo. Então, para tu tirar, se, por exemplo, se a associação do teu bebê ele dorme hoje mamando, tu vai ter que ninar ele provavelmente um pouco. Aí tu vai tirar o mamar para colocar um ninar, para depois dormir paradinho no colo, para depois ele vai para o berço com ajuda. Né? Então, primeiro ajuda teu bebê. Não coloca ele ali direto, que ele não vai saber o que fazer. Tá? Com segurança emocional, sem comprar briga para o bebê. Eu sempre coloco assim, ó, o meu teto é 40 minutos. Então, tu já chega no quarto sabendo que tu tem 40 minutos para ajudar o bebê. O meu teto é 20 minutos. O meu é 1 hora. Então, tu já entra com aquilo ali, tá? Para tu ajudar o bebê. Não deu, não é questão de vida ou morte. Amanhã é um outro dia, a vida que segue. Amanhã tu vai tentar de novo, tá? Com muita calma. E aí, quando a gente vai começar a ajudar o bebê a dormir no berço, a gente usa sempre a mesma maneira, que eu chamo de gatilho afetivo. Ou tu sempre vai fazer um carinho, tu sempre vai te bater na bunda, tu sempre vai fazer assim. Nid, tem que ser assim? Não, tu conhece teu bebê muito mais do que eu, né? Eu na mentoria e no curso, eu dou 500 estratégias, 500 não, eu dou 3 estratégias para, dependendo do temperamento do teu bebê, da idade do teu bebê, tu vai fazer de uma maneira, né? Tem bebês que se irritam profundamente se tu ficar lhe dando tapinha na bunda. Ou então tem mães que dizem, Nídia, eu já estou há 2 meses dando tapinha na bunda. A gente tem que sempre evoluindo, a gente tem que colocar uma meta ali para a gente evoluir, não que o bebê vai entrar na meta, mas é mais para a gente se organizar, porque senão a gente fica uma vida ali. E, de novo, o bebê de 8, 9 meses que está aprendendo a engatinhar e ficar em pé, a gente faz de outras maneiras, porque se tu ficar ali dando tapinha na bunda do bebê, ele vai ficar, no melhor das hipóteses, vai ficar rindo de ti, né? Que o bebê não quer ficar ali com a mãe dando tapinha na bunda. E a madrugada é sempre igual ao começo da noite. Se hoje o teu bebê está dormindo parado no teu colo e tu precisou pegar ele, não foi momento de mamar, porque a gente não precisa dar um mamar sempre pro bebê na madrugada, a gente sabe mais ou menos ali, não, o bebê de 4 meses mama 2 vezes durante a madrugada. Os outros, tu vai acalmar o teu bebê. Então, se tu tá acalmando ele para ele começar o sono noturno parado no colo, tu vai fazer isso na madrugada também. Tu vai acalmar ele vai dormir parado no teu colo. Se ele já está evoluído na autonomia e está indo dormir no berço com ajuda, tu vai pegar ele um pouquinho, coloca ele no berço, ajuda ele ali. Madrugada é sempre igual para o começo do dia, começo da noite. Tudo para dar previsibilidade para o bebê, tá? Gente, aí o mais importante é o bebê saber o que acontecer, o que vai acontecer ali, tanto no começo da noite quanto na madrugada. Então, recapitulando, o que não funciona? Deixar o bebê chorando. Ficar horas tentando, porque tu vai desistir, vai te frustrar, vai entrar no ciclo da mãe cansada. Testar cada dia uma coisa diferente, cada dia uma dica diferente. E ficar se culpando. Ficar se culpando não vai te levar a nada. Tu tem que entender aquela culpa, por que eu tô sentindo isso, e agir de uma maneira diferente, né? O que funciona? Biologia, neurociência, vínculo e repetição, respeito ao bebê, ter uma condução segura com o bebê e presença afetiva. Tu mostrar para o teu bebê, amor, eu tô te ajudando. É importante para ti que tu consiga dormir com o teu corpinho, mas se precisar, a mamãe tá aqui. Até hoje eu falo isso pro meu filho. Boa noite, amor. Qualquer coisa chama a mamãe. Se precisar, a mamãe tá aqui. Não chama mais.
Então, agora, minhas bonitas, eu quero convidar vocês, não é surpresa para ninguém que eu estava estruturando um curso sobre autonomia do sono. E aí, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre esse curso. Eu demorei para fazer esse curso, porque eu não queria fazer um curso de sono. Porque eu, quando meu filho era pequenininho, eu comprei um monte de curso de sono. E eu não assistia nem a metade deles. Eu ia direto lá para a aula da autonomia, olhava e tá, ok. Não queria fazer isso. Eu perguntei para várias clientes minhas, perguntei em alguns grupos da Soneca também, e fui lapidando conforme eu fui entendendo assim como que eu podia ajudar de maneira mais efetiva. Porque quando é bastante gente, eu não consigo fazer que nem na mentoria, olhar cada uma, mesmo que às vezes tem promessas de curso de sono assim, é personalizado para o seu bebê. Na prática, a gente sabe que não é personalizado para o teu bebê, né? As consultoras têm um monte de modelinho pronto por faixa etária e, aqui não é personalizado para o teu bebê. E eu fiquei quebrando a cabeça como que eu vou fazer para ser personalizado para o bebê, para como se ela estivesse em consultoria comigo. Então, deixa eu te apresentar o Sinapse do Sono, tá? Ele é focado em autonomia do sono. Ele não é mais um curso gigante com um monte de conteúdo incrível que tu não vai assistir. Tá? Tudo sobre o bebê de 0 até 30 anos. Não, não tem nada disso, tá? Vai ter como tu vai fazer a sincronização do sono, como que tu vai cuidar do efeito farol da segurança emocional tua do teu bebê e vai te ensinar passo a passo para a autonomia do sono para o bebê de 0 até 12 meses, de 3 até 12 meses, com umas aulas extras para quando o bebê está na angústia da separação, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem um diagnóstico personalizado. O que é isso? Tu vai preencher um formuláriozinho ali nas primeiras aulas, vai ter um formulário para te dizer em qual estágio que tu tá hoje. É tudo num tom leve, tá, gente? Eu não sou aquela pessoa que fica pisando no sofrimento da mãe, que na exaustão dos despertares noturnos, eu não sou essa pessoa. Então tá super leve. Quais são os selos? O selo é a mãe zumbi, que é a mãe que mal sabe o nome, nem sabe o que está acontecendo, só está sobrevivendo por aparelhos. Tem a mãe canguru, que é a mãe que já está um pouco mais organizada, mas o bebê está sempre pendurado nela. Tem a mãe urso, que é a mãe que ela já está mais poderosa ali, mas igual o bebê está sempre lá, a mãe está precisando ajudar o bebê. E a mãe onça. A mãe onça é a mãe que ela é poderosa, que ela sabe o que está fazendo, o bebê sempre está perto dela, mas ela está só olhando, assim, sabe? Ela está só monitorando, ver se está tudo certo. E aí, dependendo de onde tu tá nesse selo, tu tem uma trilha ali que eu te digo, foca aqui, foca ali, foca lá, tá? Tem todas as aulas escritas, porque eu sei que às vezes não dá para ouvir. Tem um Notion que tá com tudo que tu precisa organizadinho. Vocês não devem estar conseguindo ver quem tá pelo celular, mas eu vou ler aqui um pouquinho, tá? Tem o ritual de começo, para tu escrever ali a data, tudo que tu vai fazer para começar, tem aula sobre isso. Tem rotina e diário de sono. Eu fiz no Excel, eu peguei, quem já fez mentoria comigo, sabe que eu tenho diário de sono. Aí eu peguei esse diário de sono, tudo eu fiz, tá, gente? Eu peguei esse diário de sono e eu comecei a fazer os cálculos ali para tu já enxergar direitinho qual é a janela de sono atual do teu bebê, quanto que tempo que ele tá dormindo durante o dia, já tá tudo bem organizadinho ali para te ir acompanhando. E a rotina, é outro Excel, que aí tu vai preencher, é uma rotina para a faixa etária do teu bebê, mas ela é dinâmica. Tu vai preencher o horário que o teu bebê acorda e a duração das sonecas. Ele vai criar uma rotininha para ti direitinho ali, tá? Aí tem checklist de ambiente, checklist de rotina, checklist de sinais de sono tardios e antecipados, para a gente sempre saber quando levar o bebê para dormir. Tem e-book, tabela de sono, guia de atividade de 0 a 12 meses. Tem o diário da autonomia que tu vai preenchendo. Hoje demorou 10 minutos para dormir. Hoje demorou 20 minutos. Despertou tantas vezes para tu ir acompanhando o teu progresso na autonomia. Tem os motivos de despertares e um material muito legal sobre segurança emocional. Que mais que nós temos? A gente tem bônus, a gente tem aula com a Nanda Benatti sobre a ansiedade da separação, que ficou muito legal, tá? E da angústia da separação. A gente tem uma aula com a Andrea sobre culpa materna, uma palestra que ela dá, que é incrível também. A gente tem uma aula com a Fernanda, que é uma amiga minha, que é a personal trainer, que é um treino curto para fechamento de diástase da mãe, acesso vitalício e o meu chuchu. Eu fiz uma pesquisa esses tempos nas caixinhas lá, para ver onde é que vocês pesquisavam sobre sono. Se era no Google, se era no TikTok, se era no Instagram ou no ChatGPT. Grande maioria perguntou do ChatGPT. E aí, o que eu pensei? Bom, eu já uso o ChatGPT para meus atendimentos, né? Eu vou criar um
assistente para elas, para ser eu, como se eu estivesse auxiliando elas nesse processo. Eu treinei esse robô, estou há muito tempo treinando com esse robô. As minhas clientes ali já têm esse robozinho. Nesse robô, ele vai criar rotina para ti. Ele vai te dar todo o plano de ação personalizado para o teu bebê, que tu vai responder ali um monte de pergunta. Então, nas minhas mentorias também eu dou um formulário antes para a mãe preencher ali para mim. Então, tem muita pergunta ali que tu vai preencher. Se o teu bebê é prematuro, se ele é PLV, se tem a PLV, se tem algum desconforto, tu vai preencher tudo ali e ele vai te dar o plano de ação. Depois do plano de ação, se tu quiser, ele vai te acompanhando. Ou então, quando tu tiver qualquer dúvida, ele está treinado. Ele tem todas as minhas apostilas da minha pós-graduação, tá ali. Todos os meus materiais que eu fui anotando, as minhas certificações de sono, estão ali dentro. Todo o meu treinamento eu passei ali para ele, tá muito legal. As minhas clientes já estão usando, estão adorando. E para quem se inscrever até o dia 14 de agosto, gente, aqui é a primeira turma, tá? É a turma, realmente a turma de lançamento. Então, para essa turma, eu vou dar mais, como é que eu vou dizer? Mais suporte. Tá? Depois do dia 15, ele vai seguir sendo vendido esse curso. Ele não é um curso que vai ter lançamento só, tá? Ele vai seguir sendo vendido, mas ele não vai ter esse suporte comigo. E aí vai ter agora a Comuda Need, que é um grupo do WhatsApp aberto, moderado por mim e pela minha equipe, que é a Ana, que deve ter falado com vocês, que está colocando ali no grupo ali as informações. Então, nesse grupo, para quem está no Soneca no Berço, sabe como funciona. O Soneca no Berço, nas primeiras edições dele, eu estava toda hora ali para ajudar em tudo que era coisa. Agora o Soneca no Berço cresceu, eu já não consigo mais dar tanto suporte. E esse grupo é o primeiro, tá? Então, com certeza, eu vou dar muito suporte nesse grupo, tá? Porque eu quero realmente ver vocês conseguindo, eu quero ver depoimento, eu quero ver tudo ali, conseguindo fazer o bebê dormir direto no berço e reduzindo os despertares do bebê. Vai ter encontros quinzenais comigo, tá? Até o dia 16 de outubro vai ter encontro comigo para tirar dúvida e ajustar qualquer coisa. E as primeiras 10 que fecharem vão ter uma sugestão de rotina e um plano de ação individual feito pela NID Conte, não a NID GPT, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Depois do dia 14, esse curso ele vai ficar por 397. Agora, que ele está no período de lançamento, ele está por 297, tá? Como é que a gente vai fazer? Dia 14 de agosto, assim que fechar as inscrições, a gente vai informar quem foram as 10 ali que tiveram as primeiras a comprar, e aí a gente já vai começar a entrar em contato e vamos migrar todo mundo para o grupo lá, para a gente já começar a trocar figurinhas. No grupo a gente vai ter temas, assim, de que a gente vai conversar no grupo. Eu tô organizando, assim, tá ficando um chuchuzinho.